Estes flocos separam-se do efluente final por sedimentação. Isto acontece no decantador. Para observar os micro-organismos ao microscópio, coleta-se uma amostra do lodo num ponto próximo à saída do tanque de aeração, antes da entrada no decantador. O material colhido deve ser conduzido imediatamente para observação, pois a demora reduz a quantidade de oxigênio dissolvido, necessário à sobrevivência dos micro-organismos. Outro cuidado importante a ser tomado é a homogeneização da amostra antes da preparação da lâmina, para garantir sua representatividade. Através das análises microbiológicas do lodo ativado, verifica-se a eficiência do processo, o grau de estabilidade atingido e o aspecto do floco biológico. Em microscópio óptico de campo claro, com aumento de 100 a 400 vezes, passa-se, então, a observar os micro-organismos e as características dos flocos biológicos. Os micro-organismos atuantes neste processo são as bactérias, os protozoários e os micrometazoários. As bactérias são micro-organismos unicelulares. No lodo ativado, estão divididas em filamentosas e não filamentosas. O excesso de bactérias filamentosas provoca o chamado entumecimento filamentoso do lodo, ou bulking, que interfere na sedimentação. Para uma boa sedimentação, são necessários flocos bem formados. Esta condição é obtida a partir do equilíbrio entre as filamentosas e as não filamentosas. Dentre as não filamentosas, destaca-se a zooglea, composta por várias células mantidas no interior de uma bainha ou envoltório de consistência gelatinosa. Os protozoários são micro-organismos unicelulares e dividem-se conforme suas estruturas de locomoção. São os flagelados, os ciliados, que se subdividem em livre-natantes, fixos ou pedunculados e predadores de flocos, e as amebas. Os flagelados são assim chamados porque possuem uma estrutura denominada flagelo, cujas funções são a locomoção e a captura de alimentos. Os ciliados movem-se pelo batimento de cílios, que também servem para capturar alimentos. Dividem-se em 3 tipos. Os ciliados livre-natantes, porque nadam livremente entre os flocos. Os ciliados fixos ou pedunculados, porque vivem fixos ao floco por um pedúnculo. Encontram-se isolados ou em colônias. E os ciliados predadores de flocos, porque vivem e se alimentam de fragmentos dos flocos. As amebas possuem os pseudópodos, que são extensões da membrana celular e servem para locomoção e captura de alimentos. Finalmente, os micrometazoários, que são multicelulares, móveis e se desenvolvem a partir de um embrião. No lodo ativado são encontrados rotíferos, nematóides, anelídeos e tardígrados. Os rotíferos são caracterizados pela presença de uma coroa de cílios, que serve para locomoção e captura de alimentos. Locomovem-se tanto por arrastamento como por batimento dos cílios da coroa. Os nematóides possuem corpo cilíndrico longo e afilado. Movem-se através de contrações musculares que passam ao longo das fibras longitudinais da parede do corpo, desenvolvendo um movimento ondulatório.
Os anelídeos têm o corpo formado por vários segmentos semelhantes e em forma de anéis. Locomovem-se pela contração muscular, alongando-se os segmentos. Os tardígrados caracterizam-se pelo movimento de arrastamento de 4 pares de curtas e grossas patas. Esse universo, quando em equilíbrio, é responsável pelo bom desempenho do processo de tratamento dos despejos. O resultado desse equilíbrio traz como vantagem uma excelente qualidade do efluente final, contribuindo para a redução da poluição e a preservação dos corpos d'água.